Olá, terceiro A. Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos lá para a página 108 e vamos falar sobre a água. Só para linkar o conteúdo lá com ciências, que nós falamos sobre água, então vamos falar sobre a água também aqui em geografia, para vermos como a água é importante em tudo. Então vamos lá. Água, usar bem para ter sempre. A água é um importante recurso da natureza. Usamos a água em muitas situações do dia a dia. Precisamos dela para viver. A maior parte da água que usamos vem dos rios. Por ser fonte de água doce, os rios servem para abastecer a população. Com essa água, também é possível irrigar as plantações, matar a sede dos animais e utilizar nas atividades industriais. Além disso, as pessoas podem conseguir seu sustento por meio da pesca ou utilizar os rios para atividades de lazer, além do transporte também, né? O que é preciso fazer para não faltar água? A quantidade de água doce que há no planeta é pequena e o consumo, que já é grande, cresce a cada ano. Além disso, existe muito desperdício de água. Assim, se não houver economia, a água pode faltar. Por isso, é importante cuidar dos rios, evitando que suas águas sejam poluídas ou contaminadas. Também é necessário ter atitudes que evitem o desperdício de água. Dessa maneira, contribuímos para garantir que haverá água para as futuras gerações. Mais ou menos o que falamos em ciências. Desperdiça a água acaba, nós ficamos sem. A maior parte da água do nosso planeta é salgada. Então, nós temos que preservar o pouco de água doce que nós temos. Para transformar a água salgada em água doce, é um processo caríssimo. Então, imaginem, acaba toda a água doce, poluem todos os rios, estragam toda a água doce que tem para beber. Vão ter que transformar a água do mar em água doce. Será que vai ter água para todo mundo? Ou vamos morrer de sede? Então, é algo para se pensar muito bem, porque se preservarmos agora, essa água continua para os próximos que vierem após nós. Na página seguinte, temos algumas atividades. 1. Dê exemplos de situações em que você utiliza a água. 2. Por que podemos afirmar que a água é um importante recurso da natureza? 3. Por que precisamos evitar o desperdício de água? 4. Marque a cena que mostra uma atitude positiva em relação ao uso da água. Explique a atitude negativa na cena que você não marcou. Como essa atitude poderia se tornar positiva? Então, o que está de errado aqui? Como é que esse errado poderia virar certo? 5. De que modo a água do rio está sendo utilizada em cada desenho? Então, embaixo de cada desenho, vocês vão escrever para que está sendo utilizada essa água. Como essas atividades seriam afetadas se as águas do rio não fossem preservadas? Então, o que ia acontecer com cada situação dessa aqui, sem a preservação das águas dos rios? Na outra página, na página 110, a água que consumimos. Então, algo muito importante aqui. De onde vem a água que chega às casas? A água retirada dos rios para abastecer a população precisa ser tratada antes de ser consumida. A água direto ali no rio, ela contém poluentes que não fazem bem para a nossa saúde. Então, ela precisa passar por um tratamento. Como nós vimos lá em ciências, locais onde a água não é tratada, ela precisa ser fervida e filtrada antes de ser consumida. Nas estações de tratamento, as impurezas da água são eliminadas com a aplicação de produtos químicos e a realização de várias filtragens. Depois de limpa, a água é armazenada em reservatórios, de onde é distribuída para a população. Aqui tem a foto de uma estação de tratamento de água, em Teresina, lá no Piauí, tirada em 2015. Para onde vai a água que sai das casas? Então, a água foi tirada do rio, foi lá para a estação de tratamento. A água foi tratada e veio para as nossas casas. E agora o caminho inverso. A água que sai da nossa casa.
A água que a gente já lavou a louça, a água que a gente tomou banho, a água que a gente deu descarga, a água que a gente escovou os dentes. Para onde será que vai essa água? A água suja e os dejetos produzidos nas moradias, nos estabelecimentos comerciais, nas indústrias e escolas, por exemplo, voltam para os rios na forma de esgoto. Mas no esgoto existem substâncias que podem contaminar as águas e prejudicar os seres vivos. Por esse motivo, antes de ser lançado nos rios, o esgoto deve ser coletado e destinado às estações de tratamento para evitar a contaminação das águas. Aqui embaixo tem a foto de uma estação de tratamento de esgoto no Rio de Janeiro. Então, a água sai da nossa casa, água suja, vai lá para uma estação de tratamento, para ela ficar limpa, e é devolvida para os rios. Quando a água sai suja direto para os rios, acaba poluindo. Poluiu o rio, já era. Mata os seres vivos que estão ali e ainda contamina a água que não pode ser usada. Aqui eu tenho para vocês os processos para tratamento da água. Então, depois de ser captada nos mananciais, a água bruta é levada para as estações de tratamento. Nesse local, passa por diversos processos de purificação até ser considerada potável. Dependendo das características da água bruta capturada, as estações apresentam diferenças em seus processos. Uma estação convencional realiza o tratamento da seguinte maneira. Primeiro, a captação, que é a retirada da água, quando necessário bombeamento para a estação. Segundo, desinfecção, eliminação dos micro-organismos por meio da aplicação de cloro. Terceiro, coagulação, para a retirada das impurezas que se encontram em suspensão fina, utiliza-se o sulfato de alumínio. Para correção da acidez, adiciona-se cal. 4. Floculação. Os floculadores são os responsáveis por manter a água em movimento, provocando a colisão entre as partículas de impurezas existentes, que se agrupam e aumentam de tamanho e densidade. Quinto, decantação. Os flocos formados na etapa anterior depositam-se no fundo e formam uma camada de lodo que é constantemente arrastada pelos braços dos removedores de lodo circulares e bombeadas para o canal de águas residuais da estação. Sexto, filtração. A água é conduzida aos filtros para que as frações de partículas de impureza que não foram removidas pelo decantador sejam retiradas. Os filtros são de carvão, antracito e areia. A camada suporte é formada de pedregulhos de diversos tamanhos. Sétimo, correção do pH e fluoretação. Poderão ser aplicados cloro, cal, flúor, polieletrólito e outros elementos adicionais. Oitavo, reservatório final. Do reservatório saem as adutoras, que se dividem em alças, das quais saem derivações para os reservatórios dos bairros abastecidos. Então, esse é todo o processo para a água chegar limpa à nossa casa. Continuando as perguntas. Por que a água que abastece a população precisa ser tratada? 7. O que acontece com a água nas estações de tratamento? 8. Por que o esgoto precisa ser tratado antes de ser lançado nos rios? 9. Observe os desenhos. A. Por que a menina ficou doente? Tem toda uma situação aqui acontecendo, a cena final ela está doente na cama. B. Você acha que em todos os lugares do Brasil as pessoas têm acesso à água tratada e à coleta de esgoto? Por quê? Por que vocês acham que tem? Se sim, por que sim? E se não, por que não? Fica uma reflexão para vocês. Qualquer dúvida, estou aqui para esclarecer. Bons estudos!